Olá amigos, sejam muito bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje falaremos de suicídio. Parece estranho, mas vamos orar em primeiro lugar. Nosso Pai amado que habita nos altos céus, Senhor, muito obrigado, Pai, porque Tu nos tens ajudado, muito obrigado porque Tu nos tens inspirado, porque Tu nos tens colocado no caminho certo, porque Tu nos tens dado o foco correto, que é Cristo. Porém, Senhor, ajuda-nos a não ignorar quem está à nossa volta, porque, por vezes, parece que está tudo bem, mas o mundo de muitas pessoas desmorona e nós estamos sem fazer nada quanto a isso. Então desperta a nossa alma, desperta a nossa consciência, desperta o nosso ser, para que sejamos sensíveis às pessoas, ao próximo que nos mandaste amar. É o que te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje queria falar-vos sobre algo muito triste de acordo com as notícias. E infelizmente no fim dos tempos as notícias nunca são ou raramente são animadoras. E o que vos trago hoje está longe também de ser animador. As notícias que vos trago são o seguinte, e vamos começar pelas notícias. Ao verso bíblico já lá vamos. Fala-nos do suicídio. E este é um site noticioso português que diz o seguinte: psicólogos propõem restrições na compra de produtos e acesso a pontes. Ok, este problema está sendo, ou está tomando algumas proporções, ou tem tomado ao longo dos anos algumas proporções significativas aqui em Portugal. Ao ponto de a Ordem dos Psicólogos Portugueses sugerir ao Governo que coloque algumas infraestruturas que de alguma maneira possam impedir ou dissuadir as pessoas de cometer suicídio, tais como em linhas de caminhos de ferro, pontes, viadutos e todos esses locais propícios às pessoas cometerem suicídio. Também restrição na venda de armas ou produtos químicos também, pesticidas e por aí fora, também usados pelas pessoas para pôr termo à sua própria vida. Ora, na continuação da notícia diz-nos também o seguinte, diz que em Portugal, embora se estime que a prevalência do suicídio tenha vindo a decrescer lentamente nos últimos anos, o número de mortes por suicídio continua a ser o mais elevado em qualquer outro país do sul da União Europeia, salientou a Ordem dos Psicólogos Portugueses esta segunda-feira, na véspera do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Diz também que, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, em 2021, que são os dados mais recentes, registaram-se 8,9 suicídios por 1000 habitantes, numa ocorrência de cerca de 3 suicídios por dia. Meus queridos, Portugal é um país relativamente pequeno. Tem cerca de entre 10 a 11 milhões de habitantes. É talvez comparável a alguns estados do Brasil, tal como Rio de Janeiro, tal como o Espírito Santo. País relativamente pequeno, não com muitos habitantes, porém, 3 pessoas que tiram a sua própria vida todos os dias é um número muito alto para a realidade portuguesa. Graças a Deus, diz aqui este número tem vindo a diminuir, mas ainda está demasiado alto. Porquê é que isto acontece? Porquê é que as pessoas tomam este tipo de opções? Deixem dar-vos também o panorama aí no Brasil também. Sei que é um problema que atinge um pouco por todo o mundo, sendo, infelizmente, e deixem-me desde já dizer-vos, a Suíça um dos países onde mais taxas de suicídio há no mundo. E lembrem-se que a Suíça é um país rico, é quase que como está enriquecido e de nada tem falta. Mas, infelizmente, as pessoas têm falta de uma coisa. Já vamos ver o que é. A realidade brasileira, diz-nos aqui, neste site da Câmara dos Deputados, um site oficial do Governo, diz que o número de suicídios no Brasil e no mundo é preocupante, diz psiquiatra. Segundo o médico ouvido por grupo de trabalho, a cada 45 minutos acontece uma morte por suicídio no Brasil. Meus queridos, ainda é pior do que Portugal e estes são números preocupantes, amigos. Nem vale a pena estar a comentar. Só no tempo em que estamos aqui falando, em que vocês me estão ouvindo, não é? Seja em qualquer parte for, neste momento uma pessoa poderá estar a tirar a sua própria vida. Porquê é que isto acontece? Vamos perceber o porquê. Venham comigo à Bíblia. A Bíblia sempre explica tudo, amigos. A Bíblia sempre tem respostas para tudo e mais alguma coisa.
E também tem respostas para este facto, para este mal, que já não é do século XXI, mas parece que o século XXI deu-lhe mais corpo, deu mais consistência à prática do suicídio. Venham comigo a Ezequiel no capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, verso 18. E Ezequiel 3,18 diz o seguinte: quando eu disser ao ímpio, estas são palavras do próprio Deus, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu caminho, ou acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. O que é que isto quer dizer? Em termos muito práticos, quer dizer que, e é verdade, o Senhor está falando de ímpios, o Senhor está falando de uma missão para cada um de nós. Porquê é que isto acontece então? Porquê é que a pessoa chega ao ponto de tirar a sua própria vida? Ela chega ao ponto de entrar numa profunda depressão, chega ao ponto de pensar que já não é ninguém no mundo, e aquilo que ela sente muitas vezes é expressado ao som de uma pistola, ou simplesmente num voo de um viaduto, ou simplesmente atirando-se de um viaduto abaixo, realizando o último voo da sua vida. Meus queridos, há pessoas por este mundo fora que estão sofrendo imenso. E sabem porque é que elas estão sofrendo imenso? Deixem-me dizer-vos. Porque pessoas como nós, os cristãos, independentemente da denominação, mas pessoas como nós, os cristãos, que temos o conhecimento bíblico, pessoas como nós que conhecemos a vontade de Deus, pois já está expressa na Bíblia, está expressa também em alguns outros livros, também inspirados, nós que conhecemos a vontade do Senhor e o plano do Senhor para as nossas vidas, sabem o que é que nós fazemos? Fechamos essa informação a 7 chaves, como dizemos aqui. Fechamos esse conhecimento e enterramos para nós mesmos. É como diz o Senhor Jesus, é colocarmos uma vela debaixo do alqueire. É colocarmos uma luz escondida debaixo de um pano. Para que é que serve a luz escondida, se não alumia os demais? Para que é que serve tanto conhecimento e tanta leitura da nossa parte, se continuamos sentados nos nossos sofás, se continuamos a ir às nossas igrejas engordando espiritualmente, se continuamos negando a fazer o trabalho do Senhor, negando a apoiar aqueles que fazem o trabalho do Senhor, se nem tão pouco temos coragem de testemunhar o seu nome? E aqui em Ezequiel 3,18 diz-nos, se nós nos escusarmos a fazer isso, se nós nos abstivermos de fazer isso, o Senhor vai requerer o sangue destas pessoas de nossas mãos. O Senhor vai requerer a vida deles de nossas mãos e nós pagaremos então pelos nossos pecados, pelo pecado da omissão do Evangelho e pelo pecado que esta pessoa fez, de ter tirado a sua vida, de ter atentado contra o templo do Espírito Santo, que é o seu próprio corpo. Amigos, isto está-nos a pensar. Tantas pessoas por este mundo fora, centenas e centenas de pessoas por dia tiram a sua própria vida. Porquê? Porque os cristãos, ou pelo menos os que se dizem ser cristãos, continuam na sua vida confortável do casa, trabalho, trabalho, casa, casa, igreja, igreja, casa, férias para aqui, férias para acolá, passeios para além. E a missão de Deus é negligenciada, porque temos mais do que fazer. E sabem o que é que vai acontecer à maioria de nós? O Senhor vai requerer de nós o sangue destas pessoas. Porque nem tão pouco cumprimos os mandamentos. Quando o Senhor Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ora, se vocês se encontram em depressão, se vocês se encontram em angústia, se vocês ainda não conseguem ir a Cristo, porque Satanás vos cegou de tal maneira, e é o que ele tem feito a estas pessoas, o que é que nós fazemos pelos outros? O que é que nós fazemos pelas almas que estão lá fora a perecer, cegas, na escuridão do mundo, nas trevas de Satanás, porque ele cegou as pessoas? Será que vamos conseguir herdar a salvação vivendo desta maneira, colocando a luz debaixo do alqueire? Será que vamos conseguir herdar a salvação em Cristo Jesus se não falamos de Cristo Jesus a ninguém? Dá que pensar, amigos. Penso que chegou a hora, ou já estamos tarde, já vai tarde se nós nos levantamos agora e vamos para a luta. Lembrem-se que nós estamos no meio de um grande conflito. E as notícias que vos trouxe há pouco apenas noticiam algumas das baixas deste conflito. Nós devemos lutar por Cristo.
sob a bandeira de Cristo, e dar a conhecer às pessoas a bandeira de Cristo, dar a conhecer às pessoas que há um Deus que as ama, que elas não necessitam de estar em depressão, dar a conhecer às pessoas que todos aqueles que forem a Cristo, todos aqueles que estiverem cansados e oprimidos devem ir a Cristo e aí obterão alívio. Dá que pensar, amigos, será que estamos escondendo a luz debaixo do alqueire? Ou será que estamos livrando as pessoas das garras do mal? Fica para cada um de vós pensar, refletir e analisar como é que anda a sua vida cristã. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e vos ilumine com a sua luz, vos dê coragem e amor pelas pessoas e até à próxima.